Vamos lá, pessoal. Retomando nossas aulas de Segunda Guerra Mundial. Na parte 1, falamos sobre os tratados que antecederam o conflito, o Acordo de Munique, né, que antecede aí um ano o início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invade uma parte da Tchecoslováquia, que são os Sudetos, acaba provocando a reação, né, de Chamberlain da Inglaterra e Daladier da França. E aí fizeram um pacto de cavaleiros, um acordo que dizia, Hitler, você invadiu os Sudetos, mas se você quiser invadir a Polônia, significa dizer que você está querendo a revanche da Primeira Guerra Mundial e aí a gente vai iniciar um conflito contra você. Esse foi o Acordo de Munique, antecedeu o início da Segunda Guerra Mundial. E depois o Pacto de Não Agressão, cerca de um mês antes do início, né, da Segunda Guerra Mundial, um pacto que muita gente não consegue entender, né? Por quê? Porque vê a história como algo lógico, né? Não existe lógica dentro da história. A história não é matemática, 2 mais 2 são 4. Tá? Então você está vendo que não existe lógica. Como eu falei para vocês na parte 1, eu falei, olha, os acordos são feitos quando convenientes e rompidos quando necessários. Então, o que vai acontecer? Olha lá, dizia o Pacto de Não Agressão germano-soviético, Ribbentrop, Molotov, se Hitler invadir a Polônia, contará com a neutralidade russa. Os dois sabiam que um dia o acordo seria rompido. Qual era o interesse de Hitler? Ganhar tempo, invadir a Polônia, tentar vencer ingleses e franceses e depois um dia quebrar, né, esse pacto de não agressão. E a Rússia também, é claro, sabia, né, que dessas pretensões alemãs, mas, vamos lá, o que ela ganhou? O que o governo russo, o que Stalin ganhou com isso? Lembra que na história tudo é um jogo de interesse. Né? Olha lá, Stalin aceita, ele sabe que um dia o pacto vai ser quebrado, mas ele aceita assinar o acordo, né? Se Hitler invadir a Polônia, ele mantém-se neutro, porém, ele anexa Letônia, Estônia e Lituânia, né? Sem qualquer reação alemã. Então, é um pacto de ganhar tempo, é o pacto de não agressão. Os alemães invadem a Polônia, contam com a neutralidade russa. Tudo é uma questão de interesse só para que Hitler pudesse ganhar tempo, vencer os inimigos no front ocidental e depois voltar contra o Império Vermelho. Vamos lá. Aí, essa imagem que é muito... sempre aparece em algum vestibular, né? O pacto de não agressão, esse casamento entre extrema direita e extrema esquerda. Se fala, mas como é que pode hoje? Pode por questões, né, de interesse. Deixa eu voltar aqui, tá? Pode em função de questões de interesse, né, meu amigo? Tudo é uma questão de interesse. Até hoje, você, de repente, futuramente, né? Hoje ou futuramente, você vê seu tio Bolsonaro, né, buscando apoio da esquerda. Será que isso é possível? Por questões de interesse, tudo é possível, meu filho, tanto na política interna como na externa, tá? Os caras querem internamente agarrar na teta do Estado. Hitler quer o quê? Contar com a neutralidade soviética, vai invadir a Polônia e os russos se mantenham neutros. Só que eles vão ganhar a Letônia, Estônia e Lituânia, que são os países bálticos. Vamos lá. Que você tem um mapa. Lembra que nós falamos. É muito mais fácil você aprender guerra, seja ela qual for, né, com um mapa. Estamos no momento que antecede o início da Segunda Guerra Mundial. Olha lá. A Alemanha invade os Sudetos, ocupa a Áustria, né, em 1938, e realiza esses acordos que nós já vimos aí. Né? Você fala assim, mas Letônia, Estônia e Lituânia, por que a Rússia exigiu Letônia, Estônia e Lituânia? Porque, está lembrado, na Primeira Guerra Mundial, 1917, Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia se retirou do conflito.
Só que para se retirar do conflito, ela foi obrigada a entregar aos alemães Letônia, Estônia e Lituânia. Tá? Por isso que Stalin agora recuperou Letônia, Estônia e Lituânia em 1939, tá? No Pacto de Não Agressão. Vamos lá. Agora só falta invadir a Polônia, né, meu filho? Olha lá. Aí você mostra as ocupações no mapa, que esse mapa é perfeito, né? Olha lá. Mostra, né, esse expansionismo alemão mesmo antes de começar a guerra. Você fala assim, mas qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? O estopim da Segunda Guerra Mundial foi a invasão alemã à Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Por quê? Porque este corredor de 150 quilômetros e de 30 a 50 quilômetros de largura, tá? Era pertencente à Alemanha até a Primeira Guerra. Pelo Tratado de Versalhes de 1919, essa única saída que os poloneses tinham para o mar, olha lá, pertenciam aos alemães até 1919. Essa é a única saída, esse corredor polonês. Ó. O corredor polonês é a única saída da Polônia para o mar. Terminou a Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, a Polônia tomou o corredor polonês, ou seja, os alemães perderam o corredor polonês, o porto de Danzig, na atual chama Gdansk. Então é a saída que a Polônia tem para o mar. E aí, é claro, aquilo que nós falamos de Acordo de Munique, dizia, se Hitler invadir a Polônia, vai desencadear o início da Segunda Guerra. Por quê? Porque se Hitler invadir a Polônia, significa que ele quer revanche e as nações ocidentais não vão aceitar. Tá? Então, vamos lá, só para ficar claro, quais são os fatores da Segunda Guerra Mundial? O expansionismo japonês, 1931, governo japonês, é só você lembrar, 3 nações expansionistas, militaristas, industrializadas, uma pobre em recursos minerais, que é o caso do Japão, que vai anexar a Manchúria, território chinês, em 1931, o expansionismo alemão, naquela ideia de querer dominar o mundo, Lebensraum, né? Tanto Lebensraum, que é dominar o mundo, conquistar o território, como unir os povos germânicos, que é Anschluss, né? Do qual ela acabou ocupando a Áustria em 1938. O revanchismo alemão, em função da derrota humilhante, né? E o Tratado de Versalhes. O revanchismo italiano, que em 1915 os italianos pertenciam à Tríplice Aliança, mas acabaram passando por lado dos ingleses, a Tríplice Entente na Primeira Guerra. Terminou a Primeira Guerra, não ganharam nada. Isso gerou um sentimento de revanche para os italianos. A pobreza do Japão, como nós já falamos, em matérias-primas minerais. São os principais fatores da Segunda Guerra Mundial, isso tem que ficar muito claro. Tá? E não pode esquecer os acordos que antecederam o conflito. Tanto o Acordo de Munique, tanto o Pacto de Não Agressão. Vamos lá. Aí você está vendo Hitler, ó, saudação nazista, no momento que ele ocupa militarmente os Sudetos na Tchecoslováquia, uma região que era habitada por alemães. E aí nós temos aquilo que desencadeou o início da Segunda Guerra. Anota no caderno. Estopim da Segunda Guerra. Invasão alemã à Polônia. O corredor polonês, como eu falei, esse corredor eram 150 quilômetros de extensão, entre 30 e 50 quilômetros de largura. É a saída que os poloneses tinham para o mar. Até 1919, Tratado de Versalhes, esse território era da Alemanha. Em 1919, ela perdeu o corredor polonês. Em setembro de 39, os alemães invadem a Polônia, desencadeando o início da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Não esquece também, anota aí, qual é a tática nesse primeiro momento que a gente vai ver, nas fases da guerra, daqui a pouco você vai ver, né? Essa fase chama-se Avanços do Eixo, em 1939 a 1941. Qual foi a tática usada pelos alemães? Uma tática que deu muito certo no início da Segunda Guerra.
chama-se Blitzkrieg. O que é Blitzkrieg? Guerra relâmpago. Significa lá, uma tática de guerra desenvolvida pelo exército alemão antes e durante a Segunda Guerra. Significa usar, primeiro, os ataques aéreos, aí ó, à direita, você está vendo bem aqui, ó, os Stuka, né, que eram aviões que cada um soltava 2 toneladas de bomba. No começo da guerra era muito, né? No final da guerra os aviões norte-americanos liberavam em cada um 4,5 a 5 toneladas de bomba cada um. Então esses aviões Stuka, né, faziam voos rasantes e lançavam bomba do inimigo. Depois as divisões Panzer, são esses tanques de guerra gigantes, né? E depois as tropas motorizadas, né? Elas cercavam o inimigo num tempo bastante curto. Então essa era a tática alemã, chamada de Blitzkrieg, até a Batalha de Stalingrado. Essa tática alemã da Blitzkrieg vai dar bastante resultado para os alemães, né? Os alemães vão ocupar uma série de territórios, tá? Anota logo aí, ó, quais são as fases da guerra. Ó, avanços do eixo, derrotas do eixo, avanços dos aliados. Nós estamos agora, letra A, anota no caderno, sequência, os avanços do eixo de 1939 a 41. Aí dá um tempinho aí, vamos para, né, o mapa aqui, ó, para você ver esse mapa aqui. Vamos lá, quais são os territórios que os alemães dominaram? Os alemães ocupam a Polônia, a Dinamarca, em 12 horas, a Bélgica. Eles dominam a... Cadê? França. Aí, ó. Chega, inclusive, a instituir uma república no sul da França, chamada República de Vic, né, que passou a ser esse mapa que eu queria. Olha lá. Olha a quantidade de países que Hitler anexa nessa fase inicial do expansionismo. Olha lá, Noruega, Suécia não, Noruega, Dinamarca, Polônia, Tchecoslováquia já havia sido ocupada, uma parte dela, Áustria também, né? Depois Bélgica, e aí invade a França, né? Toma a capital Paris, você está vendo aí, ó, né? E aí, isso em 1939, início dos anos 40. Aí chega uma hora que os caras falam assim, República de Vic, olha lá, ninguém queria mais ser presidente da Rússia, da França, por quê? Porque quem que vai ser doido de assinar a rendição para Hitler, né, e passar para a história como um covarde, né? Ninguém queria. E aí o que Hitler fez? Ele criou, né, uma república chamada de República de Vic, né, capital em Vic, ao sul da França, e aí foram atrás de um marechal, que era o Marechal Pétain, tinha quase 90 anos, né, o marechal da Primeira Guerra Mundial, que aceitou, né, ser o presidente da França nesse momento, né, que eles chamavam de governo colaboracionista, mas que na prática o pessoal dizia que era um governo traidor, né? Olha lá, a França ficou sob o domínio alemão. E aí, olha lá, depois de vencer a França nessa fase inicial dos avanços do eixo, o que vai acontecer? Vai acontecer que Hitler tenta dominar o quê? A Inglaterra. E é justamente aqui que nós vamos parar essa aula. Dá um like lá embaixo, gostei, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte da aula de Segunda Guerra Mundial.